O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Um lobista é alguém que representa interesses legítimos que querem conversar com quem está a tomar decisões políticas ou legislativas que têm impacto na sua atividade. É capaz de ser a segunda profissão mais antiga do mundo. Está a ouvir o Poder Público? Neste episódio falamos de lobby, uma atividade, Ruben, que vai além da cunha. Tentamos perceber, afinal, o que é essa atividade, que em Portugal ainda não é regulada e que não tem enquadramento legal. E o que é um lobista? Como é pago? Como exerce influência junto das entidades? É isso que vamos descobrir. Entretanto, na Assembleia da República, há partidos que querem regular o lobby e a profissão. Falamos com a jornalista Leonete Botelho, com 2 lobistas, com deputados e ainda com uma especialista em lobby. Para ouvir agora, no Poder Público. Déficit inferior 10%, 2,5%, para 2,7%. 0,8%, 3%. Vejam lá. Below zero. Who ever heard of this? Falemos português. Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os prazos. Não podemos pagar. Este é o Poder Público, um podcast de política. Um dos temas que está em discussão atualmente na Assembleia da República é o lobby. O CDS e o Partido Socialista apresentaram projetos de lei sobre este tema, que estão inseridos no pacote de transparência. Para começar, falamos com a Leonete Botelho, jornalista de política do Público, para nos explicar em que consistem esses projetos. Este pacote da transparência chama-se assim porque são já 18 diplomas que pretendem aumentar a transparência no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, portanto, o topo da administração pública, para seguir também recomendações europeias e internacionais nesse sentido, para evitar a corrupção. E estão lá vários diplomas de diferentes âmbitos. Está este do lobby, que são vários, portanto, só do PS são 2, do CDS é 1. Há também um código de conduta para os deputados que os impedirá de aceitar presentes acima de 150 euros e de aceitar ofertas de hospitalidade, viagens e hotéis, para evitar casos como aconteceram no ano passado, há 2 anos já neste momento, com 3 secretários de Estado que tiveram que sair. E que também já foi adotado no governo, e tem também, por exemplo, um diploma que quer apertar a malha das incompatibilidades e impedimentos nas funções de deputado, quer impedir que possa haver alguma promiscuidade entre o exercício desse cargo, que representa o interesse público, e alguns interesses privados, como acontece em empresas, escritórios de advogados, etc. Portanto, este diploma que foi apresentado pelo PS no sentido de restringir as atividades que são compatíveis com o cargo de deputado, e, por exemplo, ter mais do que 10% de uma sociedade de advogados ou outras empresas que sejam incompatíveis, que tenham negócios com o Estado. Este é o projeto mais polémico deste pacote, neste momento, apesar de ter sido apresentado pelo PS, que é um dos maiores partidos do Parlamento, é o segundo maior. Apesar disso, o projeto das incompatibilidades e impedimentos tem sido criticado até por deputados socialistas. Deputados de peso, como Sérgio de Sousa Pinto ou Isabel Moreira, que consideram que há aqui uma tentativa de funcionalização, partidarização do cargo de deputado, porque se deixarmos de permitir a empresários e a advogados e pessoas que têm outros negócios o acesso ao cargo de deputado, ele vai ser um cargo desempenhado por funcionários do partido ou funcionários públicos, e que isso é um prejuízo para a democracia e para o Parlamento. E no PSD também há muitas vozes, inclusive a da anterior Ministra da Justiça do governo PSD-CDS, e, portanto, é um diploma que está, neste momento, mais a causar incómodo dentro do Parlamento do que o do lobby. Entramos então especificamente no tema desta semana do Poder Público, o lobby. Foram apresentados na Assembleia da República projetos sobre este tema. Qual é a principal diferença entre o diploma do CDS e do PS? Leonete Botelho. O CDS tinha apresentado logo no início, em abril de 2016, um projeto que pretendia regulamentar uma profissão
que já existe, na verdade, que é de lobbyista, ou seja, hoje já existem empresas em Portugal de representação de interesses, é assim que se diz em português, que no fundo o que querem é ter acesso a quem decide, ao decisor, seja o governo, o parlamento ou lá está o alto cargo, o alto administrador da função pública, para explicar os motivos pelos quais uma determinada lei deve ir num sentido ou noutro sentido. Representação de interesses. Essa atividade já existe, mas não está regulamentada e, portanto, é considerado que, por exemplo, muitos advogados fazem já hoje esse papel. E esta questão dos advogados é a questão fulcral da diferença daqui dos regimes, porque o PS, por exemplo, exclui que possam ser lobistas no sentido de representação de interesses os advogados e os solicitadores. Será um impedimento também. Quem for advogado não pode ter uma empresa de representação de interesses. Por isso o projeto do PS, na verdade, são dois, mas para o que nos interessa, esta é a grande diferença, mas também outra, é que o projeto do PS diz que haverá um registro de lobistas no Parlamento. Quem quiser ir reunir-se com um grupo parlamentar ou com uma comissão parlamentar tem que se inscrever nesse registro e ficará inscrito sempre que tem uma reunião com alguma comissão ou algum grupo parlamentar. Não ficará registado as reuniões que são tidas com os deputados. E essa é uma grande diferença em relação ao do CDS. O do CDS quer que fiquem registadas todas as reuniões que houver com todos os membros decisores, ou seja, também ao nível do deputado. Ouvimos agora Martins Lampreia, da Omniconsul, uma empresa de Public Affairs que faz, entre outras coisas, a atividade de lobby. Martins Lampreia é afirmadamente lobista. É capaz de ser a segunda profissão mais antiga do mundo, não é? Se pensarmos que já os gregos e depois os romanos faziam a defesa, não é, de vários interesses, assim, não se chamava lobby, mas basicamente é isso, a defesa da representação de interesses. A profissão acabou por evoluir. Sempre se fez, mas de forma muito quase familiar, digamos. É sempre alguém que conhece ou tem um primo que trabalha na Comissão Europeia, isto no caso das instâncias europeias, não é? Ou que foi colega de faculdade e é deputado, ou está no governo, ou seja o que for, e através desses conhecimentos, portanto, tenta influenciar. Não quer dizer que esteja a fazer tráfico de influências, não é? Mas é sempre através do pedido, sempre se recorreu a isso. Mas não somos nós só. Espanha ou Itália também era normal fazer isso. Só os países do norte da Europa é que têm uma tradição já maior e mais antiga de defesa dos interesses, portanto, através de ou estruturas próprias ou de profissionais. Martins Lampreia diz que o lobby é uma realidade normal. É um apanágio próprio das democracias, fazer ouvir a voz da sociedade civil. E depois, obviamente, os decisores políticos sejam normalmente quem faz as leis, portanto serão os parlamentos ou os governos que fazem decretos-leis, depois decidem em consciência, depois de terão que ouvir as duas partes naturalmente, os prós e os contras, e depois decidem se votam de uma maneira ou de outra, se fazem um novo projeto de lei ou não fazem. Apesar disso, ainda não há, na prática, empresas de lobby, ou pelo menos que tenham esse nome, apesar de prestarem serviços desse tipo. Na Europa não irá encontrar uma empresa de lobby, encontrar associações, sim, profissionais, porque o lobby em si tornou-se cada vez mais sofisticado e engana-se quem pensa que o trabalho do lobbyista é em reuniões com decisores, isso representa 15 a 20%, se tanto, da atividade. E como é o trabalho de Martins Lampreia? Tenho uma empresa que fica aqui no Saldanha, Rua das Picoas, e temos dois tipos de atuação. Atuamos em Portugal normalmente para clientes estrangeiros, alguns deles nem sequer têm cá escritório, e defendemos os interesses deles. Várias áreas. Trabalhámos para a Bwin há uns anos atrás por causa do jogo online, por exemplo, para alterar a legislação em que fizemos, portanto, o trabalho necessário junto dos decisores políticos para autorizar a vinda da Bwin para Portugal. Se na União Europeia os lobistas estão acreditados e têm livre acesso aos edifícios comunitários, em Portugal, Martins Lampreia apresenta-se de maneira diferente. Sou um consultor, represento a empresa X e tal por aí fora, fazemos relações institucionais, relações políticas, evito a palavra lobista, que ainda fere um pouco o ouvido.
Agora já não tanto, cada vez menos, mas houve uma altura que lobby era uma palavra tabu, não é? Era sempre sinónimo de qualquer coisa negativo, ou corrupção, ou tráfico de influências. E onde há um lobby? Normalmente há sempre um lobby contrário, seja do que for. O ideal é o legislador ouve as duas partes e depois decide em boa consciência o que é que acha que é melhor para o país. Ao telefone, a partir de Bruxelas, falamos com outro lobista. O meu nome é Henrique Borné, sou sócio da Opportunity, que é a primeira empresa portuguesa de consultoria em assuntos europeus, o que em Bruxelas quer dizer que somos uma empresa que, entre outras coisas, faz lobby. Henrique, na prática, o que é um lobista? Um lobista é alguém que representa interesses legítimos que querem conversar com quem está a tomar decisões políticas ou legislativas que têm impacto na sua atividade. Todas as decisões políticas e legislativas têm impactos positivos e negativos que afetam, positivo e negativamente, uma quantidade de pessoas, de atividades. É normal que quem é afetado por essas decisões, e insisto muito positiva ou negativamente, mas positivamente também, queira participar nesse processo e dizer a quem está a tomar essas decisões de maneira que elas vão ser positivas ou negativas e porquê. Isto é um processo, o pressuposto é este, que é estas entidades que têm interesses e que tanto podem ser sindicatos, como podem ser associações patronais, como podem ser empresas, associações empresariais, e já por aqui fora, grupos de cidadãos, querem dizer a propósito de um processo político ou legislativo, esta é a nossa preocupação, esta é a nossa posição. Um lobista é alguém que, ou fazendo parte de uma organização dessas, ou estando fora e sendo contratado para uma organização dessas, faz esta mediação e diz: eu represento estes interesses, percebo como é que o processo de decisão é feito, não é uma coisa que não é necessário que o outro lado perceba sempre, como é que seja especialista em perceber como é que o processo de decisão funciona, e portanto é alguém que faz o processo de explicar e apresentar estas preocupações a quem está a participar no processo de decisão. Henrique Borné conta-nos o que faz na prática em Bruxelas enquanto lobista. Eu tenho uma empresa criada há 9 anos, em 2010, portanto estamos no 9º ano, e que nasce da convicção e da experiência aqui em Bruxelas de que faltava representação de interesses portugueses no processo de decisão europeia, ou seja, no Parlamento Europeu, mesmo na Comissão, no Conselho, há organizações de todos os Estados-membros que batem à porta de quem está a decidir com as suas preocupações e não havia muitos portugueses a fazê-lo. Foi criada uma empresa que é uma consultora, portanto tem clientes vários, representa vários clientes, para fazer esta função, sobretudo para Portugal, não é exclusivamente. É compreensível que eu trabalho sobretudo com Portugal, conheço bem Portugal e porque não havia ninguém a fazê-lo, mas já temos de trabalhar com clientes estrangeiros. E o que fazemos é representar estes interesses. Por norma, se estamos a fazer representação, eles estão no nosso registro de transparência e, portanto, eu não escolho, quando me perguntam quem é que são, eu digo, vão ver ao registro de transparência, uma razão, para não ser eu a fazer uma espécie de seleção de quais são os clientes que quer referir ou não. Eu estou no registro de transparência e, portanto, é fácil chegar ao registro de transparência da Comissão Europeia e encontrar os nossos clientes. Só não estarão lá identificados clientes que ou tínhamos começado a trabalhar com eles há tão pouco tempo que não tenha sido atualizado o registro, ou entidades com quem nós trabalhamos para quem não fazemos lobby, porque também acontece, nós não fazemos só lobby. E, portanto, se eu estiver a fazer um trabalho apenas de monitorização ou de contextualização, de explicar como é que está a avançar um dossiê, mas não estiver a representar, eventualmente não porei ali para não criar confusão, porque não estou a tentar representar, não estou a representar nem tentar influenciar nem processo de decisão, mas senão estão lá identificados. Como é que funciona o lobby nas instituições europeias por oposição a Portugal? Aqui começa por ser reconhecida a utilidade e a necessidade, ou seja, os decisores europeus têm consciência que estão a regular e a legislar para 28 Estados-membros e é impossível a todo momento todas as pessoas que participam em todos os processos compreenderem exatamente a realidade dos 28 Estados-membros sobre os quais estão a legislar, não é? E, portanto, esse é o primeiro pressuposto pelo qual é bem-vindo o contributo de quem tem experiência no terreno e diz, atenção, porque aqui, ali, etc., a nossa realidade tem aqui, esta decisão tem um impacto diferente, melhor ou pior, mas este caminho tem este impacto melhor ou pior. Depois, para além de ser bem-vindo, ajuda os deputados das diferentes nacionalidades a terem alguma ajuda a perceberem
esta proposta específica no meu país, às empresas do meu país, aos sindicatos do meu país, às associações profissionais do meu país, é boa ou má? Para eles é boa ou má? E, portanto, se estas pessoas lhes forem dizer, isto ajuda a eles tomarem depois a decisão sobre onde é que querem estar. Não é que eles vão repetir a posição que lhes é dita, mas pelo menos tomam uma decisão informada. E depois há aqui regras que tornam esta relação mais clara, ou seja, há sobretudo o registro de transparência, onde cada organização que faz lobby, seja uma empresa, seja uma associação, seja um escritório de advogados, seja uma consultora de lobby, registra lá quais são os temas sobre os quais faz e, no caso das consultoras e de outros do género, quem são os seus clientes. E, portanto, isto é a primeira informação. 2, só pode reunir com membros dos gabinetes dos comissários e diretores-gerais, se estiver registado neste registro de transparência e se, obviamente, disser que tema é que vai tratar na reunião que vai ter. Terceira coisa, os deputados não estão obrigados a exigir que só ter reuniões com quem está registado, mas cada vez mais os deputados pedem isso, pedem que quem vai ter reunião esteja registado. Por outro lado, diretores-gerais, comissários, gabinetes de comissários, mantêm uma chamada agenda pública, isto é, estas reuniões são publicadas no site e, portanto, é possível saber a qualquer momento com quem é que um comissário ou as pessoas do seu gabinete reuniram. De novo, também há vários deputados que começam a fazer isso. Não é obrigatório, mas começam a fazer isso. E, portanto, consegue aqui, com o registro de transparência, consegue, de facto, alguma dose de transparência. Porque são coisas que estão lá em Portugal e aquilo que eu costumo dizer é isto. Eu sou lobbyista, faço lobby em Bruxelas. Não é ilegal em Portugal, ao contrário do que às vezes se diz, simplesmente não está regulado. E como não está regulado, enquanto eu em Bruxelas, eu e as pessoas com quem eu quero reunir sabem quais são as regras, em Portugal não há regras, não se sabem quais são as regras e não há regras, o que permite tudo e o seu contrário. E é isso que é problemático, não é? Porque na ausência de regras, cada um escolhe as suas. É esse que é o problema em Portugal. A atividade ainda não é então regulada em Portugal. Henrique Bornei explica se, para ele, isso representa um perigo real para a transparência. Eu acho duas coisas. Primeira, ninguém deixa de fazer aquilo que é verdadeiramente ilegal e crime já hoje em dia apenas porque há uma regulação que permite fazer sem estar a cometer crimes. Portanto, é bom não termos ilusões, não é? É como eu costumo dar o exemplo do Código da Estrada. O Código da Estrada é útil para que as pessoas que querem conduzir respeitando as regras saibam quais são as regras. Não impede que haja pessoas que violem, mas pelo menos ficamos a saber quem é que está a cumprir as regras e quem é que não está. E quem não está, que sanção é que lhe aplicamos. O mesmo se aplica no caso português. Neste momento não tem regras. Insisto, não é ilegal. Há coisas que são crime. A corrupção é crime. É bom não confundir uma coisa com outra. Agora, fazer lobby em Portugal não tem regras porque neste momento não existem. E aquilo que pode acontecer, se forem aprovados no essencial, os aspectos principais estão nas propostas, quer do PS, quer do CDS, é passarmos a ter algumas regras. Eu não acho que sejam todas boas as que estão ali propostas, mas acho que é francamente melhor do que não ter regras nenhumas. Portanto, eu prefiro discutir regras que podem ser melhoradas a viver num sítio onde não há regras. Se enquadrarmos o lobby legalmente, considera então que podemos passar a ter um regime mais participado e transparente? Eu acho que consegue fazer duas coisas. Consegue ser mais normal ser participado. Quem quer participar e assumidamente procurar influenciar decisões tem um caminho para o fazer que é legal, legítimo e reconhecido e, portanto, não levanta problemas e consegue pôr fora do que é legal e legítimo tudo o que sejam comportamentos que fiquem fora das regras. Essa é a principal vantagem. Perguntámos também ao Henrique Bornei quais são as áreas em que há uma maior tentativa de interferência dos lobistas. Eu acho que se nós começamos a pensar, aliás, esse é um dos problemas que eu tenho com a proposta de legislação, porque uma das propostas diz que fazer lobby é toda e qualquer ação destinada a influenciar as políticas públicas. E se nós pensarmos bem, são poucos os temas em que não haja tentativa de influenciar, absolutamente legítima. Uma manifestação em frente à Assembleia da República é uma tentativa absolutamente legítima de influenciar uma política pública. Uma greve é uma tentativa de influenciar uma política pública. Um boicote a um produto ou um boicote a um serviço pode ser uma tentativa de influenciar uma política pública. Uma reunião também é uma tentativa de influenciar uma política pública. Portanto, eu não lhe sei dizer, não tenho nenhum critério para medir em que áreas é que há mais entidades ou organizações afetadas e, portanto,
tentam esforçar mais. Diria que em tudo aquilo em que a regulação e as políticas públicas têm impacto, há naturalmente vontade de contribuir, de influenciar. Não sei se é possível dizer onde é que há mais ou não. Até porque eu não tendo um registro de transparência, eu não consigo sequer saber quem é que se reúne mais vezes com quem. Portanto, não há nenhum dado hoje em dia que nos permita sequer ter uma ideia. É mais com o Parlamento, é mais com o Governo, é mais na área da economia, é mais na área da saúde, é mais na área do emprego. É impossível saber hoje em dia porque não há critério. Henrique, existem argumentos contra começar a legislar em Portugal sobre o lobby? Eu não consigo encontrar um argumento válido para dizer é preferível que isto se faça sem regras, porque isso é o que se passa hoje em dia. Todos nós sabemos, é importante dizer isto, não é ilegal representar interesses em Portugal. E não é ilegal tentar influenciar políticas públicas. O que é ilegal são outras coisas que estão previstas no Código Penal, mas não é ilegal tentar influenciar políticas políticas. O que tem é que hoje em dia não tem regras. Eu não consigo, genuinamente, não consigo imaginar nenhum bom argumento para me dizerem é preferível que isto se continue a fazer sem regras. Connosco agora, Susana Coroado. Sou doutoranda no Instituto de Ciências Sociais e sou vice-presidente da Transparência e Integridade, que é o capítulo nacional do movimento Transparency International. E também é autora do livro O Grande Lobby, Como se influenciam as decisões em Portugal. Susana, que tipos de lobby existem? Há um lobbying que é formal, embora muitas vezes ainda esteja opaco simplesmente por falta de mecanismos de transparência, em que alguém que tem um interesse contacta o decisor político ou público, porque nós também estamos a falar de altos cargos da administração pública, reguladores, etc., expõe o seu ponto de vista, defende os seus argumentos. Depois temos o lobbying informal, que é aquele que se faz através de amigos e de telefonemas e que prefere manter-se assim. E depois temos aquele lobby perfeitamente oculto que não quer saber de nada, nem os decisores públicos querem que se saiba que foram alvo dessas influências. E quem é que faz lobby? Os ditos lobbyistas profissionais, que são ou consultores a título individual ou empresas de lobbying, já existem em Portugal, mas ainda é um mercado muito incipiente, não tem nada a ver com o mercado americano ou britânico, etc. Depois temos também as agências de comunicação, temos os escritórios de advogados, que fazem muito lobbying, porque no fundo fazem representação de interesses dos clientes, e esses interesses podem ser feitos na barra do tribunal, como podem ser feitos junto de decisores públicos. Aliás, os juristas têm todo o potencial para serem grandes lobistas, porque quando se trata de leis, eles têm imenso conhecimento. Depois temos qualquer pessoa que esteja a representar um interesse coletivo, por exemplo, alguém de um departamento de comunicação de uma empresa, de uma ONG, pode estar a fazer lobbying, portanto não é o lobbyista profissional, mas se contacta com o decisor público a defender um determinado ponto de vista, está a fazer lobbying. E depois temos os antigos políticos, que têm uma rede de contactos enorme dentro das estruturas políticas e fora, e que, portanto, fazem muitas vezes a ponte entre negócios e os seus antigos colegas. E onde é que o lobby está presente? O lobbying, à partida, pode haver em qualquer decisão. Aliás, até era desejável que houvesse mais lobbying no sentido de os decisores públicos serem confrontados com mais opções, visões diferentes do impacto que as decisões deles podem ter. Há alguma confusão entre o lobby e o tráfico de influências? No lobby também há uma contrapartida para se tomar determinada decisão? A contrapartida existe no sentido em que, por exemplo, um lobbyista profissional tem uma contrapartida porque é pago pelo seu trabalho. Se calhar tem mais a ver com a garantia de decisão. Ou seja, um lobbyista profissional não oferece ao seu cliente a garantia de uma decisão favorável. Ele oferece o acesso facilitado a um decisor público e a qualidade da argumentação, da campanha, etc. Susana Coroado diz-nos o porquê de se estar a querer legislar isto agora. Começa a haver uma onda de países que estão a legislar sobre o lobbying. Enquanto há 20 anos havia 3 ou 4 países que tinham a regulação, nos últimos 10 anos passou a haver muito mais, embora ainda sejam muito poucos, passou a haver muito mais e há muitos outros que estão a discutir.
E depois, porque de facto estas questões da transparência, da qualidade do governo, da confiança ou desconfiança dos cidadãos em relação aos seus políticos está a começar a entrar no debate porque as democracias estão a entrar um pouco em crise e isto também faz parte de governos transparentes e da relação com o cidadão. E o que tem mesmo de ficar na lei, na sua opinião? A lei tem que nos dizer quem é que está a influenciar quem sobre que matéria. Se a lei não responder ou não permitir que se responda a estes 3 elementos, é uma lei ineficaz. Por exemplo, um registro de lobistas que só diga que existem estes lobistas e o que é que representam, nós não sabemos quem é que eles andaram a influenciar e sobre que matéria. Porque as empresas têm vários interesses. Por exemplo, uma tecnológica pode estar interessada em fazer lobbying sobre proteção de dados, mas pode também estar interessada em questões de benefícios fiscais, por exemplo. Portanto, não é tão óbvio o que é que uma empresa está a defender, ou pelo menos em que matérias. Portanto, é fundamental nós percebermos isto. Há algum caso flagrante em que o lobby alterou o rumo de um processo? Casos flagrantes, há vários, mas há vários também de forma muito relativa. Há uns mais abertos, outros mais opacos. Há, e sobretudo, decisões que se fazem e que não se percebe muito bem porque é que se fizeram. Por exemplo, há pouco tempo a questão da taxa das energéticas, que a uma sexta-feira era uma coisa e na segunda-feira já é outra. O que é que fez o decisor político mudar de opinião durante o fim de semana, ninguém percebe. E pode aí ter sido lobbying? Pode ter sido lobbying. Nós gostávamos, se calhar, de ter uma justificação, algum até parecer técnico, não sei, para justificar a decisão. Fizemos a nossa reflexão. Em resultado dessa reflexão, entendemos que seria precipitado adotar esta contribuição sem que houvesse uma reflexão mais apurada sobre as suas consequências, sobre os seus impactos reputacionais e sobre também os seus impactos jurídicos. Quando era preciso um primeiro-ministro com nervos de aço para responder às empresas que querem manter as rendas de privilégio, o governo falhou. Não conheço o caso diretamente, mas é natural que haja, pois cada setor tem defende os seus interesses, naturalmente. Portanto, penso que sim, terá havido influência, que não é uma coisa negativa, atenção, terá havido uma influência da parte de lobistas, apesar de eu não estar não foi nosso cliente, portanto não sei. Mas isso não tem nada de mal, atenção. A primeira parte do episódio sobre o lobby fica por aqui. Na próxima semana ouvimos deputados Vânia Dias da Silva, do CDS, e Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Conversam connosco sobre o lobby e a regulação da atividade. Não nos parece que haja uma prioridade no país que seja regular uma nova atividade económica que vive de receber dinheiro para pressionar agentes públicos para tomar determinada decisão. A influência da decisão é uma coisa benéfica. É bom que as decisões sejam informadas pelas partes interessadas. Está a ouvir o Poder Público. Até para a semana. Poder Público, com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva estes e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.